Graças a Deus, igreja. Amém. Antes de você sentar, eu quero te convidar a olhar aí pro seu irmão do lado. Dá uma olhadinha aí para ele. Amém? Agora diz assim para ele: eu estou vivendo o meu propósito e não posso parar. Agora feche seus olhos aí, põe a mão no seu coração. E aí você vai dizer assim: eu vou falar eu e você vai dizer o seu nome. Amém? Eu, Fernanda, estou vivendo o meu propósito e não posso parar. Amém? Aleluia. Pode se sentar, tomar o seu assento, fique à vontade. A casa é do seu pai. Aleluia. Nessa noite nós vamos falar sobre um personagem da Bíblia, sobre um homem em que muitas das vezes nós admiramos, né? Nós nos espelhamos. Essa noite nós vamos falar sobre um homem que nasceu em uma circunstância não tão favorável. Um homem que nasceu numa época não tão boa, não tão agradável. Nasceu em circunstâncias que não eram as melhores. Quando a gente espera, né, uma criança, quando a gente gera, né, uma criança, a gente tenta preparar o melhor. A gente faz lá um enxoval, vai preparando as coisinhas, né, para a criança quando ela nascer. E aí quando essa criança nasce, vem as pessoas visitar, né? Essa criança vem conhecer, traz presente, né? Todo um ambiente preparado, né? Esse é o que a gente espera, né? O que seria o ideal para quando uma criança nasce. Mas essa criança, ela nasceu em uma época onde a sua mãe era uma escrava. Essa criança, ela nasceu em um lugar onde a mãe não pôde nem gritar as suas dores de parto. Nós estamos falando de Moisés. Moisés era um bebê que a palavra do Senhor vem nos falar que quando ele nasceu, ele era muito formoso. A mãe olhou para a criança e viu que ela era formosa. Era um bebê formoso. Só que na época que Moisés nasceu, havia um decreto do rei, onde as crianças, os meninos, deveriam ser mortos. Eu creio que todo mundo já conhece, né? Já ouviu falar aí sobre a história de Moisés. Mas só relembrando aí alguns trechos. E aí essa criança, ela não deveria continuar viva, ela não deveria permanecer viva, porque segundo o decreto do rei, todos os meninos deveriam ser mortos. O rei, ele tinha medo que, diante do aumento, né, da população lá dos hebreus, dos escravos, no momento de uma guerra, os escravos se juntassem aos inimigos e aí enfrentassem o rei, né, o reino. E aí, por esse motivo, as meninas poderiam viver, para que elas fossem servas, né, para que elas trabalhassem, mas os homens não. E diante desse bebê, a mãe viu que ele era bonito, que ele era formoso, né? Assim como a gente, quando dá luz, a gente olha para o nosso filho, né? Quem já teve, pode ser a coisinha mais feinha, com cara de joelho, a gente acha a coisa mais linda do mundo, né? E aí, a mãe achou esse bebê formoso e ela decidiu escondê-lo. E a mãe passou 3 meses alimentando, cuidando aí desse bebê, e esse bebê escondidinho. Mas chegou um momento que não era mais possível esconder. Não era mais possível esconder esse bebezinho. Então a mãe pegou uma cestinha lá, né? A gente já conhece, untou, passou o betume na cestinha, colocou esse bebê no rio. E a situação, ela não era favorável, como eu já disse. E talvez a situação que você nasceu também não era uma situação favorável. Talvez você foi um bebê que veio de surpresa. Talvez era uma situação que não era financeiramente, não era uma situação tão boa. Talvez tenha até sido rejeitado. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E assim como era com Moisés, diante dos homens a situação não era favorável. Mas para Deus tudo fazia parte do propósito. Assim é comigo e com você. Independente da situação que nós viemos ao mundo, nós já fazemos parte do propósito de Deus. Nós já fazemos parte daquilo que o Senhor, Ele escreveu para a nossa vida, amém? E agora eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor lá em Êxodo. Êxodo capítulo 3. Aleluia. Esse menino, depois de ser colocado na cestinha, o rio conduziu ele
Deus conduziu a cestinha até um lugar onde a filha do rei tomava um banho. E ela ouviu o neném chorar. E ela foi, pediu para que as servas recolhessem, a cestinha. Quando ela viu o neném, a irmã de Moisés que tinha acompanhado tudo, chegou até a filha do rei e disse que iria buscar uma ama, para que alimentasse esse bebê, e assim foi. Moisés, ele foi acolhido pela princesa e foi deixado com a sua mãe, sua mãe de sangue, para que ela cuidasse dele, fosse sua ama de leite. E o tempo passou. Moisés, ele foi crescendo. E se nós formos analisar, passaram-se mais ou menos uns 40 anos. Moisés, depois que ele cresceu, a mãe dele, entregou ele até a princesa cuidou dele, e passaram-se esses 40 anos, onde Moisés, ele estudou nas melhores escolas do palácio, onde Moisés, ele comeu as melhores comidas, onde Moisés aprendeu a ser um príncipe também. Depois, diante desses 40 anos que se passaram, Moisés, ele presenciou uma cena onde um soldado, ele maltratava um dos hebreus escravos. E aí Moisés, ele, na tentativa de defender, esse escravo, ele acabou matando o soldado e ele teve que fugir. Quando Moisés, ele fugiu, ele encontrou, o Jetro, e, enfim, encontrou as filhas de Jetro, e aí ele se casou. E aí mais um tempo se passou. Moisés, ele apacentava ovelhas, aquele homem que tinha tido o melhor tratamento, que comia as melhores comidas, frequentava as melhores escolas, estava apacentando as ovelhas no deserto. Estava no deserto fazendo um trabalho árduo, ficava no sol, cuidava das ovelhas. E aí lá no Êxodo, no capítulo 3, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Herebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais, vamos lá no 6: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Repita comigo: eu serei contigo. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhe direis? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Repita comigo: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor,
o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou e a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém? Moisés, ele cresceu. E o tempo que ele viveu no palácio foram mais ou menos 40 anos. Depois ele viveu mais ou menos 40 anos no deserto. Tudo isso fazia parte do propósito que Deus tinha para a vida de Moisés. E nesse momento em que Moisés ele tem esse encontro, né, esse primeiro encontro aí com Deus, Deus ele vai falar sobre aquilo que ele espera de Moisés, sobre aquilo que... Qual é o propósito de Moisés? Deus ele vai falar com Moisés sobre isso. E nós podemos enxergar aqui Moisés assim como nós. Muitas das vezes Deus vem falar conosco sobre aquilo que Ele tem para a nossa vida e a gente fica botando obstáculos, né? A gente tem tantas dúvidas, a gente tem tantos medos. E hoje o tema dessa ministração é Viva o seu propósito. Sem medo, desculpas ou distrações, amém? Moisés ele procurou algumas desculpas para dar para Deus. Se nós fôssemos continuar a leitura aqui, nós vamos ver que Moisés ele fala que ele tem dificuldade na fala. Moisés ele vai falar inúmeras coisas que as pessoas não acreditariam nele. Já que até ministrou aqui na hora do louvor, né, dos sinais. E aí Moisés ele querendo dar desculpas para Deus sobre os sinais. E aí Deus fala que o sinal vai ser o cajado para Moisés usar aquilo que ele tem na mão. Moisés ele foi procurando inúmeras formas de fugir do propósito que Deus tinha para ele. Moisés, o que chama a atenção, ele parou lá naquela sarça, não porque a sarça pegava fogo, mas porque ela não se consumia. Mas Moisés ele não imaginava que esse poder era Deus. Moisés talvez, né, acredito eu, conjecturando, né, como dizem, ele apenas ficou maravilhado, ficou encantado com esse, não é ato, né, mas com o que estava acontecendo. Ele não imaginava tudo aquilo que podia estar por trás. Então no momento em que ele vê, né, que ele ouve Deus falando com ele, que ele vê tudo aquilo que Deus tem reservado para ele, Moisés ele sente aquilo que muitas das vezes nós sentimos, medo. Medo diante de tanta novidade, medo diante de tanta coisa acontecendo. E Moisés ele tentava argumentar ali com Deus, né? Mas vai argumentar com Deus, né? Logo com Deus. E é claro que ele não consegue. E muitas das vezes nós queremos fazer como Moisés fez. A gente quer ali argumentar com Deus, né? Deus fala pra gente ir fazer alguma coisa, a gente quer ficar argumentando, né? A gente não quer assumir o propósito que Deus tem. Só que o processo, tudo aquilo que nós estamos vivendo já faz parte do propósito de Deus. Quando o Senhor ele escolheu a mim, a você, né, desde antes do ventre, né, da nossa mãe, o Senhor ele já traçou um propósito para mim e para a sua vida. E o processo, aquilo que nós estamos vivendo, tudo isso faz parte desse propósito. Para que a gente possa viver esse propósito, é necessário passar por esse processo. E com Moisés também foi assim. Moisés ele passou tantos anos no palácio e depois tantos anos no deserto para que ele tivesse preparado para poder viver o propósito do Senhor. É necessário que nós tenhamos uma preparação para que a gente venha viver esse propósito. O Senhor ele escolheu um propósito lindo para mim e para você. Cada um de nós temos um propósito muito maior do que nós podemos imaginar. Mas nós devemos estar preparados para viver esse propósito. E no momento em que nós estamos passando pelo processo, o Senhor ele já está nos preparando. Mas aí tem uma parte que cabe a nós. Tem uma parte que cabe a nós, que é decidirmos viver de fato esse propósito. É uma parte que cabe a nós abrir mão do medo, abrir mão das inseguranças, das incertezas, para que de fato esse propósito possa acontecer na nossa vida. O tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Então às vezes a gente fala, estou esperando o tempo de Deus. Não, o tempo de Deus pode ser agora, desde que nós estejamos prontos para viver esse tempo. E Moisés, diante das coisas que foram acontecendo, né, diante dele não conseguir encontrar, né, uma desculpa para não viver tudo aquilo que o Senhor ele tinha, Moisés ele foi cumprir aquele chamado. Moisés ele passou por diversos processos dentro do propósito dele. Moisés ele passou por diversas situações.
Eu citei aqui já, eu achei engraçado, né? Deus é Deus trabalhando, já que ministrou algumas delas aqui, né? De chegar diante do mar e aí não ter para onde ir, porque atrás tinham soldados e na frente tinha o mar. Moisés, ele passou por inúmeras coisas, mas ainda assim Moisés não deixou que o medo paralisasse. Muitas das vezes o medo, o inimigo, ele lança o medo sobre nós para que nós venhamos estar paralisados diante daquilo que o Senhor, ele tem para nós. O medo do novo, o medo de deixar aquilo que a gente tem, o medo de, será? A dúvida, né? O medo de ir e não era para ir. Muitas das vezes a gente, diante desse medo, nós procuramos desculpas, né? A gente procura, eu não vou fazer isso hoje porque por conta do trabalho. Eu não vou fazer isso hoje por conta das inúmeras coisas, né? Das adversidades, do financeiro, enfim. Nós procuramos desculpas para deixar de viver aquilo que o Senhor pediu para que nós venhamos viver. E Moisés, ele, mesmo diante de tanta coisa que aconteceu, Moisés, ele se posicionou. Ele decidiu vencer as barreiras, né, que estavam lá diante dele. E ele prosseguiu, ele avançou. E assim também nós temos que fazer. Pode vir, pode se levantar as coisas sobre nós, mas nós temos que estar decididos. Moisés, ele só conseguiu viver tudo aquilo que ele viveu. Ele só conseguiu cumprir o propósito dele porque ele estava decidido. Moisés, ele se decidiu a ouvir a voz do Senhor e atender o seu chamado. Moisés, ele decidiu que independente do que viesse, ele não deixaria que medos, desculpas e distrações viessem a atrapalhar ele de cumprir aquele propósito de Deus. E assim nós temos que fazer, nós temos que nos posicionar. Muitas das vezes o inimigo não consegue te paralisar com medo, porque às vezes você é mais destemido, né? E aí não consegue, mas aí ele tenta te distrair. Às vezes o inimigo não consegue te paralisar, então ele lança coisas no nosso caminho para que a gente venha se distrair. Eu costumo pensar que, eu falo que eu sou uma pessoa modéstia à parte, sou uma pessoa fácil de lidar. Eu não deixo que muitas coisas assim venham me tirar do foco, venham me irritar. Então eu brinco assim, às vezes a gente está num casamento e no casamento a gente tem que ter um foco. O foco é estar bem com quem a gente casou, né? O foco é estar junto, estar cumprindo o propósito de Deus, né? Deus, ele vai e une o propósito, então o foco é esse. Mas às vezes uma toalha molhada pode ser uma distração, não pode ser uma distração? Às vezes a toalha molhada pode ser algo suficiente para te tirar do sério e causar um problema. Às vezes uma palavra maldita, né? Alguém que chegou e falou com você de alguma forma pode ser o suficiente para que seja uma grande distração. Às vezes a gente fala, né? Vou perder a bênção. E de fato, às vezes a gente perde a bênção por coisas tão pequenas, né? O inimigo, ele consegue nos distrair com coisas tão pequenas. Nos distrair daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor projetou, daquilo que o Senhor traçou para cada um de nós. Às vezes nós não conseguimos entender a dimensão de tudo aquilo que o Senhor tem. Nós olhamos Moisés e nós vemos Moisés como algo tão distante, né? Algo tão impossível. Alan, pode... Nós vemos algo tão distante de nós. Algo que parece que comigo não, aconteceu lá só, né? A gente vê Moisés, a gente vê a gente vê Abraão, tanta coisa que aconteceu com Abraão, tantas pessoas na Bíblia. Nós vemos tantas pessoas que passam por situações e às vezes a gente não consegue enxergar em nós. Mas e as situações que nós temos passado? E a situação que você passou a sua vida inteira até chegar aqui nesse momento? Quais situações você teve que enfrentar e vencer para estar aqui nessa noite? Quantas distrações você não teve que passar no dia de hoje? Se a gente pegar o nosso dia de hoje, como foi tanta coisa para fazer, tanta coisa acontecendo, e você venceu porque você está aqui nessa noite. Você venceu porque você está vivo, você está lutando para fazer o melhor, você está lutando para conseguir cumprir a vontade do Senhor. A prova disso é que você saiu da sua casa e você está aqui nessa noite. Assim como foi com Moisés, a situação não era favorável.
As adversidades, elas vinham sobre Moisés desde que ele nasceu. Desde o momento do seu nascimento, Moisés ele enfrentou inúmeras adversidades. Inúmeros problemas Moisés ele teve que enfrentar. Mesmo depois que a rainha recolheu e ele foi morar no palácio com as melhores coisas, ele deve ter enfrentado a rejeição de outras pessoas. Rejeição talvez daqueles que não aceitavam que ele não era o filho da princesa. Rejeição talvez pela sua aparência, que ele não se parecia com aqueles que moravam no palácio. Moisés ele passou por inúmeras situações. No momento em que, se nós formos ler a parte de todos os capítulos lá que fala de Moisés, nós podemos identificar muitas coisas que Moisés ele teve que passar. Mas ainda assim, Moisés ele não desviou, porque Moisés ele sabia qual era o propósito dele. E talvez você nessa noite pode falar, Moisés ele sabia, porque Deus apareceu numa sarça, mas eu não sei porque Deus não apareceu numa sarça para mim. Mas às vezes se você não sabe, não conseguiu identificar qual é o seu propósito, você sabe qual é o caminho para chegar nele. O caminho é Jesus. Não tem como dizer que não dá para chegar até o propósito, porque você conhece o caminho. Você conhece Jesus. Você veio nessa noite falar com esse Jesus. Na sua casa, antes de dormir, eu creio que você fala com esse Jesus. Não tem como não encontrar o caminho, se o caminho ele está diante de você. Aqui no momento em que nós repetimos aqui a palavra, quando Moisés ele questiona Deus, no 12, Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Deus ele era com Moisés e assim também é com a gente. Deus ele é conosco. Jesus ele entregou a vida dele para nos salvar. Então Jesus ele é com a gente. Jesus é esse caminho. E nós devemos cada dia mais conhecer esse caminho. Talvez se você ainda não tem, se você tem dúvida, se você ainda não tem conseguido compreender tudo aquilo que Deus tem reservado, talvez está faltando conhecer melhor esse caminho. Talvez está faltando aprofundar melhor aí nesse caminho. Talvez está faltando um pouco mais de intimidade com esse caminho. Porque quando a gente tem intimidade com Jesus, quando a gente conhece Jesus verdadeiramente, não tem como não entender qual é o propósito. Não tem como não entender qual é esse propósito e não tem como não vivê-lo. Ainda que às vezes a gente tenta correr, arrumar desculpas, né? Ainda que o inimigo lance distrações, acaba que esse caminho ele fala mais alto e a gente sempre volta para esse caminho. A gente sempre volta para esse caminho. Nós temos que entender que não é o meio que nós estamos que tem que nos influenciar, mas somos nós que temos que influenciar o meio que nós estamos. Talvez o estado que você chegou aqui nessa noite não é o estado de primeiro amor, o estado de quando você conheceu Jesus. Talvez tenha se perdido um pouco aí nesse caminho, mas o caminho está aqui. É como se tivesse uma placa bem grande aqui falando siga. Segue aí esse caminho, pede ajuda para Jesus. Pede para que Ele possa te ajudar, porque você quer viver o propósito que Deus tem. Não há nada mais triste do que uma vida sem propósito. Acordar pela manhã e não ter nada para fazer, não ter nada para resolver, não ter nada. Isso às vezes um dia é bom, 2 dias é bom, mas quando o tempo vai passando, o que se torna a sua vida? O que torna a nossa vida se a gente não tiver propósito, se a gente não tiver sonho, se a gente não tiver uma direção para seguir? Eu vou viver para quê? Para não fazer nada, para não ter nada para fazer. E Moisés ele tinha um propósito, ainda que as pedras vinham, ainda que tinha dias difíceis, ele sabia para onde ele tinha que ir. Ele sabia que o propósito era libertar o povo, ele sabia que o propósito era conduzir o povo. Então nessa noite eu te pergunto, qual é o seu propósito? Qual é o propósito que você já está vivendo? Porque você está vivendo esse propósito desde o dia que você nasceu. O Senhor ele te escolheu para viver um propósito, porque o seu propósito eu não vou conseguir viver. O pastor não vai conseguir viver, a Kelly não vai conseguir viver o propósito que é da Jaque. Ninguém consegue, é só dela. É o número dela. Serve perfeitamente na Jaque. Eu posso tentar me enfiar de diversas formas no propósito dela, mas eu não vou conseguir. Cada um aqui tem o seu propósito. Cada um aqui foi escolhido desde o ventre da mãe, que ainda que as circunstâncias, ainda que tudo diga que não, você é escolhido. Você é chamado, ainda que tudo diga que não, ainda que as pessoas olhem para você e digam que você não é ninguém, ainda que
que você não se sinta importante na sua casa, não se sinta importante talvez no seu trabalho ou até aqui na igreja. Isso não tem problema nenhum, porque aquele que te escolheu te acha importante. Aquele que te escolheu, aquele que te separou, ele fala: você é o único. Eu não vou conseguir ninguém para colocar no lugar dele. E se você desistir do seu propósito, vai ficar faltando algo insubstituível, algo que ninguém vai conseguir substituir, porque é só você que completa, é só você que é a peça perfeita para que se cumpra esse propósito. Moisés, se a gente for ver, ele era gago, ele tinha um monte de dificuldade, ele não se achava capaz. Ele mesmo fala que ele era o menos indicado para isso, mas ele era a peça perfeita para esse propósito. Ele era a peça perfeita para cumprir o propósito de Deus. Deus foi lá e ele inclinou os seus ouvidos ao clamor do seu povo. E ele precisava de alguém que fosse perfeito para cumprir esse chamado. Talvez se ele tivesse escolhido outra pessoa, claro que Deus não teria, né? Porque ele faz tudo perfeito, mas só conjecturando, as coisas não teriam acontecido com a forma que foi. Se ele tivesse escolhido talvez Arão, no momento em que Arão ficou sozinho cuidando das pessoas, lá enquanto Moisés subiu para orar, as pessoas elas se perderam, construíram bezerros de ouro para adorar, né? Construíram outros falsos deuses. Talvez se Deus tivesse escolhido Miriam, as coisas também não teriam dado certo, porque, enfim, ele escolheu quem era perfeito, assim como ele escolheu você. No momento em que você nasceu, Deus olhou e falou: olha como é formoso, olha como ela é formosa. Ela vai cumprir esse propósito, ela vai cumprir o lindo propósito que eu escrevi. E nada, nenhum medo, nenhuma distração, nada vai impedi-la de viver esse propósito. Então se posicione. Por que é que você não tem se posicionado ainda? Por que é que você não tem decidido fazer aquilo que é preciso fazer? Porque Moisés, ele teve que decidir. Moisés, a hora que ele abraçou de fato aí a missão dele, o propósito dele, Moisés, as coisas aconteciam. Eu imagino que deva ter sido difícil para Moisés, porque o rei, o então rei, era irmão dele. Ele viveu 40 anos com esse irmão. Ele conhecia as coisas do palácio, ele sabia como funcionava. E à medida que Deus ia fazendo lá, enviando as 10 pragas, né? Enviando as coisas sobre o rei, ele via tudo sofrendo. Imagino que não deva ter sido fácil. Ele chegou em um lugar para liderar um povo. É claro que nem todos aceitavam Moisés. É igual o ditado que a gente fala, né? Se nem Jesus agradou todo mundo, né? Claro que as pessoas não aceitavam 100% Moisés, mas Moisés, ele sabia para onde ele tinha que ir. E eu imagino que tinha dias que Moisés, ele deitava e muitas coisas vinham na cabeça dele. E talvez ele até pensava, ele até ia para se perder, mas ele conhecia o caminho. Ele ouvia a voz de Deus. Nós vemos inúmeras vezes em que Moisés, ele subia, ele ia até o secreto para falar com o Senhor. E é isso que muitas das vezes falta para nós. Porque a gente sabe quem é o caminho, a gente sabe aonde o caminho está, mas a gente não quer procurar esse caminho. A gente deixa a desejar na hora de ir para o nosso quarto, ir para o secreto e procurar esse caminho para entender qual é o propósito de Deus, para entender qual é a direção que nós devemos seguir. Mas é o nosso posicionamento, o propósito ele está aí. Se você decidir sair daqui agora posicionado, está tudo bem, o propósito está aí. O Senhor, ele é tão bom. Tem hora que eu me pego pensando assim, eu falo, ainda bem que Deus é Deus e não sou eu, porque se fosse eu, não ia ter esse tanto de chance que Deus dá. E aí Deus vai falar, você decidiu, tá tudo bem, pode vir, vem viver o propósito, pode vir. Se você falar agora para Deus, Senhor, a partir de agora eu quero, é isso que Deus quer ouvir, é isso que o Senhor, ele quer ouvir. Ele não precisa que amanhã eu vou acordar cedo e aí eu vou pegar e eu vou ir para o secreto e eu vou orar e lá eu vou decidir fazer. Não. O Senhor, ele é um Deus de mínimos detalhes. O Senhor, ele é um Deus humilde. O Senhor, ele é um Deus de amor ágape. Um amor que não espera nada em troca.
E Ele nos ama tanto, que a hora que você diz, Senhor, eis-me aqui, Ele já está te abraçando, Ele já está te carregando no colo. Aleluia, Deus. Moisés, ele tinha um propósito. Moisés, ele decidiu viver esse propósito. Ele até tentou, diante dos seus medos, das suas frustrações, encontrar desculpa. Mas no momento em que ele conseguiu, em que ele decidiu, nada disso mais importava. Moisés, ele tinha um foco, ele tinha um alvo. Qual tem sido o seu foco? Qual tem sido o seu alvo? O que é que você tem decidido todos os dias? Porque decisão, a gente vai decidir agora, mas amanhã eu vou ter que decidir de novo. Amanhã à noite, talvez eu vou ter que tomar essa decisão de novo. Todos os dias vai ser uma decisão. É igual quando a gente fala que vai emagrecer, né? A gente vai emagrecer, começa a aparecer um monte de coisa. É janta, é não sei o que, vamos sair. É decisão. Você decide se você vai querer fazer de fato o negócio dar certo ou não. Parece uma coisa boba, mas é uma decisão. É uma decisão que nós temos que ter todos os dias. E estar com Deus, fazer a vontade do Senhor, é uma decisão que nós temos que ter todos os dias. Porque todos os dias o inimigo vai lançar distrações. Todos os dias vão se levantar problemas. Todos os dias no nosso trabalho a gente vai ter vontade de, meu Deus do céu. Todos os dias vai dar essa vontade. E aí nós vamos decidir o que é que nós vamos fazer. Não, o meu caminho é esse. O meu caminho é Jesus, independente do que é que está se levantando. Vai lá, segura na mão de Deus. Segura firme. E permanece, porque você conhece o caminho que é Jesus. E você sabe aonde você quer chegar com Jesus. Vamos nos posicionar. Nós estamos vivendo em um tempo em que não dá tempo de mimimi. Um tempo em que não dá tempo de ficar se lamentando. Um tempo em que não dá tempo da gente se preocupar com o outro e deixar as coisas passarem para nós. Um tempo em que cada dia mais as coisas, como a gente vê, estão mais difíceis. E se a gente não fizer nada, como é que as coisas vão melhorar? Se não partir de nós, como é que as coisas vão começar a acontecer? Se não partir de nós, se a gente ficar só de coitadinho, só sofrendo, porque é comigo, tudo é comigo, porque comigo acontece isso, porque quem é que vai fazer a diferença? Quem é que vai ser o Moisés? Tem um louvor que fala, então me tira o medo. Esse louvor, ele fala que o Senhor tirar o medo de nós, para que a gente possa fazer aquilo que precisa ser feito. Porque não é o outro que vai fazer aquilo que depende de nós. Aquilo que depende de você, Mari, é só você que vai fazer. Aquilo que depende do Valmir, é só o Valmir que vai fazer. Não adianta esperar do outro, porque é o encaixe, é o seu número, é você que pode fazer a diferença. Vamos começar a nos posicionar, a pensar que talvez as adversidades de fato elas virão, porque enquanto a gente está vivo vai aparecer coisas, né, no meio do caminho. Enquanto nós estivermos vivos, as coisas vão acontecer. A gente está sujeito a um carro quebrar, alguém bater, a ficar doente. Estamos sujeitos. Enquanto nós existir vida, a gente tem um corpo de carne. A gente tem, enfim, estamos aí, a gente está sujeito. E o que é que nós vamos esperar? Esperar Jesus voltar na vida do Bruno, por exemplo, e aí ele ser um ser que vai fazer toda a diferença? Não é isso que Deus ele espera de nós. Não é isso que Deus ele quer de mim e de você. Porque o Senhor ele vai usar da vida do Bruno e de fato ele vai fazer toda a diferença. Mas a diferença que é para eu fazer, ninguém vai fazer por mim. A diferença que é para o Emanuel fazer, ninguém vai fazer por ele. Então nós temos que começar a de fato pensar como Moisés fez. Ainda que as coisas se levantem, eu tenho um propósito. Moisés ele tinha uma multidão para ele liderar. Moisés ele tinha um povo para libertar. Se Moisés tivesse dito não, nós não sabemos o que é que poderia ter acontecido. Se Moisés tivesse dito não, nós não estaríamos lendo aqui sobre Moisés hoje. Se você disser não, talvez histórias
que amanhã nós poderíamos estar ouvindo, testemunhos que nós poderíamos estar ouvindo, talvez não irão acontecer. Porque se você disser não, talvez uma pessoa aí fora que esteja pensando em se matar não vai ouvir a palavra que você diria a ela. Talvez uma criança que está passando fome não vai receber o alimento que você entregaria. Se nós disséssemos não, inúmeras coisas poderiam não acontecer. Mas diante do nosso sim, o Senhor e a sua infinita bondade, Ele é capaz de transformar. Ele é capaz de fazer com que, às vezes o meu sim é tão pequeno, mas Deus, Ele é capaz de fazer com que aconteça algo tão grande diante de um coração disposto. Que nós venhamos ter um coração disposto a dizer o sim para Deus, fazer como Moisés fez, decidiu viver o propósito, custe o que custar, independente do que é que tenha que passar, porque vale a pena. Vale a pena. Se nós formos analisar a história de Moisés, ele não só libertou o povo, mas ele ensinou sobre o amor de Deus, ele falou sobre Deus para as pessoas, ele foi um juiz diante daquelas pessoas recebiam o cuidado dele. Moisés, diante do processo dele, ele fez inúmeras coisas. Moisés, ele não apenas libertou, mas ele levou Deus até aquelas pessoas. Ele era o profeta com que Deus falava e as pessoas ouviam. E assim é comigo e com você, isso não está diante de nós. A palavra do Senhor nos ensina, Jesus, ele fala que se nós crêssemos, nós faríamos obras maiores que Ele. Eu creio, você crê? Aleluia. Eu vou pedir para você se colocar de pé nesse momento. Que o Senhor, Ele venha tirar todo o medo de nós nessa noite. Que todo o medo de fazer tudo aquilo que precisa ser feito venha cair por terra. Que todo medo de viver o novo venha cair por terra. No momento em que Deus, Ele chamou Moisés, ele teve que largar tudo. Ele pegou a família dele, ele saiu daquela terra onde ele estava vivendo em paz. Ele teve que passar por diversos lugares. Ele teve que caminhar, ele teve que passar às vezes necessidades. E quando ele chegou naquele lugar, ele teve que enfrentar inúmeras coisas, talvez rejeição, fora os sentimentos dele, que a gente imagina que não tenha sido fácil. E ainda assim Moisés, ele permaneceu. Ele decidiu, ele se posicionou. E assim nós temos que fazer. Se nós tivermos que vencer o que tiver que passar, nós temos que ir com a convicção que nós vamos vencer. Essa convicção nós temos que ter, porque se nós estamos direcionados por Deus, nós sabemos que nós vamos vencer. Não é um ambiente que nos influencia, mas somos nós que influenciamos o ambiente, porque aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. E é essa convicção que nós temos que ter, que grandes coisas estão por vir, porque no momento em que você deu o seu primeiro suspiro, o seu primeiro fôlego de vida, você já estava vivendo o propósito de Deus. E o que você passou até aqui só faz parte do processo. Só faz parte do processo. E não que o processo seja pequeno ou que seja algo ruim, mas aquilo que está no final é muito maior, é muito melhor e vai valer muito a pena. Aleluia. Feche seus olhos. Fale com Deus nesse momento. Fale com o Senhor que você deseja viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Você não quer apenas ser salvo, mas você quer no momento em que chegar face a face com Deus, receber o galardão e falar: você cumpriu o seu propósito. Você cumpriu aquilo que eu esperava que você fizesse.